Muito bem, turma, vamos aqui para uma análise do descritor 2. O descritor que vai procurar estabelecer relações entre as partes de um texto. É um descritor que está preocupado com a coesão textual. E se esse nome coesão textual ainda é um nome difícil de se entender ou significado, é só você entender o seguinte. O descritor 2 procura saber que palavras você emprega no seu texto para dar continuidade a ideias que você já mencionou. Nós sabemos que todo texto é uma continuidade de novas informações. No entanto, a partir do instante que você acrescenta informação ao texto, você tem que tomar um cuidado especial para que não haja aquela repetição de palavras que já foi mencionada anteriormente. Por exemplo, o menino gosta de bola, por isso o pai do menino deu uma bola para o menino. O menino resolveu brincar com essa bola e chamou os amigos para jogar bola. Enfim, quando você escreve dessa maneira, você acaba sendo enfadonho porque repete demais palavras que poderiam ser trocadas, poderiam ser substituídas por outras. Então, nesse descritor, nós vamos ter esse cuidado. Nós vamos analisar que palavras são utilizadas. Vamos localizar essas palavras no texto e saber se está acontecendo ali uma coesão por substituição, ou seja, em que aquela palavra foi trocada por um sinônimo, por um antônimo, ou se ela foi trocada por uma palavra de sentido coletivo, uma palavra genérica, ou se for o caso, ela foi simplesmente utilizada como uma palavra de coesão por repetição. Pode acontecer em determinados gêneros textuais, como a poesia. Eu posso, ou na linguagem informal, como a gente vai ver aqui, eu posso usar novamente a palavra já mencionada, certo? Ou substituí-la também por um pronome, do caso reto, pronome oblíquo, desde que essa nova palavra tenha uma referência direta com aquela que já foi mencionada no texto. Vai ficar muito claro quando a gente analisar as questões seguintes, certo? Então vamos lá. E para começarmos aqui, vamos ao nosso primeiro texto que diz o seguinte: parcerias com Pavarotti. Os duetos de Luciano Pavarotti já são um clássico do pop artístico mundial, mas é a primeira vez que eles saem juntos e revelam momentos preciosos em interpretações díspares. Sim, mas sempre interessantes. De Elton John a Bono, passando por Eurythmics e Frank Sinatra, com quem canta My Way, a voz dos outros digladia-se com o espantoso alcance da de Pavarotti. Sua voz clara e original foi o modelo para os tenores do pós-guerra, escreve o New York Times em performances carismáticas, afirma a BBC. Bom, no trecho com quem canta My Way, a expressão destacada refere-se a Elton John, Bono, Eurythmics ou Frank Sinatra. Muito bem, se você não sabe quem escreveu e quem canta a música My Way originalmente, o que é que você precisa entender? Veja aqui a presença do com quem. Nós temos um pronome relativo seguido de uma preposição. A preposição trabalha regência. O pronome relativo trabalha a coesão textual. Quando esses dois elementos aparecem juntos, você volta para o trechozinho aqui. Vamos até destacá-lo, olha só. De Elton John a Bono, passando por Eurythmics e Frank Sinatra, com quem canta My Way. O que é que nós vamos entender? Primeiro, você usa o pronome relativo quem e não o pronome que quando se refere a pessoas. Mas aqui eu tenho o nome de 4 pessoas. Eu tenho o cantor Elton John, eu tenho o Bono Vox, eu tenho aqui 2 outros cantores, Eurythmics e Frank Sinatra. O pronome relativo quem sempre faz com que o termo sequente esteja relacionado com o mais próximo. Neste caso, o mais próximo é Frank Sinatra. Isso vai dizer o quê? É com Frank Sinatra que alguém vai cantar My Way. Então, Frank Sinatra é o cantor com quem eu canto. Veja o pronome quem se referindo a uma pessoa e essa pessoa é a mais próxima desse mesmo pronome. Então, nós vamos marcar aqui na primeira questão a letra D. Frank Sinatra é a resposta correta. Certo, pessoal? Vamos aqui à questão de número 2, que diz o seguinte: Lenora, minha prima, perdi o sono. Por que será? Mamãe, uma visita diferente. Depois do jantar, ouvimos um barulho enorme. Eram cavalos relinchando. Alguém bateu a porta. Watson, nosso mordomo, foi abrir. Era um homem esquisito, branco, magro, vestido de preto. Meu cão Brutus começou a latir. O homem ficou parado na porta
Disse Watson que uma roda de sua carruagem havia se quebrado. Mamãe convidou o desconhecido para entrar. Ele deu um largo sorriso, estranho. Talvez estivesse com sono, mas quando ele passou diante do espelho, ele não apareceu. Mamãe ofereceu chá ao estrangeiro. Ele disse que seu nome era Drácula e que morava num lugar chamado Transilvânia. E dá para dormir com tudo isso? Escreve Edgar. Muito bem, nós temos aqui o gênero textual. Na segunda questão, sabemos que é uma carta. Por que é uma carta? Primeiro, pelos elementos pré-textuais, né? O local e data, depois a saudação à prima e depois a novidade, que é justamente uma visita estranha, uma visita de um Drácula. Muito bem. Quando a gente vai à pergunta, a frase mamãe ofereceu chá ao estrangeiro, vamos destacar aqui, mamãe ofereceu chá ao estrangeiro, também poderia ser escrita da seguinte forma: mamãe ofereceu chá a seu visitante, ao visitante dela, a meu visitante ou a ela. Voltemos ao texto no episódio do chá, bem aqui nesse mesmo parágrafo. Vamos voltar um pouquinho. Talvez eu estivesse com sono, mas quando ele passou diante do espelho, ele não apareceu. A gente percebe uma coisa bem interessante, o emprego do pronome reto ele na sequência de duas orações. O que numa linguagem mais formal não seria muito comum, mas aqui estamos falando de uma carta íntima, uma carta pessoal, duas pessoas que têm uma relação muito próxima, e aqui tudo bem o emprego de um texto um pouco mais informal, portanto o emprego de ele é perfeitamente aceitável, mesmo que repetido. Agora vamos lá, ele não apareceu no espelho, ele no caso, mamãe ofereceu chá ao estrangeiro, o estrangeiro é ele, e ele que não apareceu no espelho, quem é ele? Ele é o elemento que já foi mencionado no parágrafo anterior, que é justamente aqui, ó, o Drácula. Então, mamãe ofereceu chá a quem? Nós podemos substituir estrangeiro para seu visitante, né? Porque é o visitante da casa onde a mãe do garoto estava. Se nós tivéssemos nessa questão a opção de nosso visitante, eu poderia marcar essa alternativa como correta. Mas nesse caso aqui nós não temos o pronome de primeira pessoa do plural. Nós temos apenas o pronome de terceira pessoa do singular. Então, a seu visitante. Eu estou falando da mamãe. A mamãe é ela e ela ofereceu o chá ao seu visitante. Nós marcamos a alternativa correta como sendo a letra A. Nós temos então, a primeira questão foi letra D, segunda letra A. E aqui na terceira questão nós vamos analisar uma do SPAES. Muito bem, vamos lá. População mundial a caminho do empate. Muito em breve, provavelmente ainda nos próximos anos, a metade da humanidade terá apenas filhos suficientes para repor o seu tamanho. Isto é, grande parte dos casais terá entre 2 e 3 filhos no máximo, o que permitirá apenas a reposição e não o crescimento da população do mundo daquele momento. Traduzindo em linguagem demográfica, a taxa de fertilidade da metade do mundo será de 2,1 ou menos. Segundo a ONU, 2,9 bilhões de pessoas, quase a metade do total mundial de 6 bilhões e meio, vivem em países com 2,1 ou menos de taxa de fertilidade. Para o início da década de 2010, a população mundial está estimada em 7 bilhões. E a quantidade de pessoas com essa taxa de fertilidade será de 3,4 bilhões. A queda da taxa de fertilidade em nível de reposição significa uma das mais radicais mudanças na história da humanidade. Isso tem implicações na estrutura e na vida familiar, mudando o cotidiano das pessoas, mas também em relação às políticas públicas em níveis global e local a serem implementadas pelos diferentes países ou sugeridas por instituições como a ONU. Muito bem, nós temos aqui um texto, vamos lembrar, é um texto de caráter informativo, certo? A pergunta é, no trecho, isso tem implicações na estrutura e o pronome destacado retoma quem? A quantidade de pessoas, a queda da taxa de fertilidade, a história da humanidade ou o cotidiano das pessoas. Para que a gente possa entender a alternativa correta, vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar esse trechozinho aqui. Isso tem implicações, que está bem aqui, olha só. Vamos destacá-lo. Vou botar aqui uma caneta azul para a gente destacar. E vamos ver o seguinte. Isso tem implicações na estrutura e na vida familiar. Olha só, gente. Esse é um descritor que
traz palavras que substituem outras que já foram mencionadas. Também é um descritor que traz palavras que procura resumir tudo aquilo que já foi dito anteriormente. É o que acontece nessa questão. Quando a gente usa a palavra isso, essa palavra isso, ela serve para que você resuma um enunciado muito extenso que não precisaria ser repetido, porque tornaria o texto cansativo. Eu usei a palavra isso para substituir esse trecho aqui, que é bem grande, na intenção de não ser preciso eu repeti-lo. Porque imagine como o texto ficaria cansativo se você dissesse assim: a queda da taxa de fertilidade significa uma das mais radicais mudanças da história da humanidade. A queda da taxa de fertilidade tem implicações na estrutura, então veja que tornaria o texto muito repetitivo. Para evitar isso, usamos a palavra isso. A gente olha, se refere à quantidade de pessoas, a queda da taxa de fertilidade, no caso, alternativa B, né? E não história da humanidade e nem cotidiano de pessoas. Vejam que os pronomes isto, tal coisa, tudo isso são expressões que referem-se a frases extensas na intenção de não fazer com que você as repita. Bom, então vamos aqui para a questão de número 4, a última. Linguagem publicitária. Ao contrário do panorama caótico do mundo apresentado nos noticiários dos jornais, a mensagem publicitária cria e exibe um mundo perfeito e ideal. Tudo são luzes, calor e encanto, numa beleza perfeita e não perecível. Como bem definiu certa vez um gerente de grande agência francesa, publicidade é encontrar algo de extraordinário para falar sobre coisas banais. Muito bem, aqui é uma tentativa de descrever a linguagem publicitária. E nós temos uma questão que diz assim: ao contrário do panorama caótico do mundo apresentado nos noticiários dos jornais, a mensagem publicitária cria e exibe um mundo perfeito e ideal. Bom, essa frase, entre aspas, é a frase do próprio texto, certo? A palavra destacada está no campo de significado de quê? Bom, há duas maneiras de você interpretar essa questão. A primeira é você conseguir dizer o significado daquela palavra, se já for do seu conhecimento, da sua experiência de vida. A segunda é fazer a interpretação dessa palavra dentro de um contexto. Esse elemento coesivo, ao contrário, significa que esta segunda frase, que começa após a vírgula, ela vai trazer adjetivos positivos, no caso, perfeito e ideal. São dois adjetivos positivos. Esses adjetivos positivos, portanto, eles fazem uma referência a um outro adjetivo, mas esse adjetivo aqui ele tem que ser negativo. Como é que eu estou deduzindo isso? Como é que eu vou adivinhar? Não é bem uma questão de adivinhação. Vou repetir. Se eu tenho aqui a expressão ao contrário, toda vez que você usa um elemento coesivo dizendo ao contrário disso, temos aquilo. Ao contrário indica que as palavras da nova oração são contrárias às palavras da oração anterior. Então, ao empregar o termo ao contrário e eu escrever perfeito e ideal, implica que essas palavras fazem oposição à palavra caótico. Então, vamos tentar achar a questão correta. Perfeito é uma coisa boa, ideal é uma coisa boa. Letra A eu tenho confuso, letra B perfeito, letra C ideal e letra D encanto. Encanto é uma coisa boa, ideal é uma coisa boa, perfeito é uma coisa boa, confuso é uma coisa ruim. Eu vou marcar a alternativa A na quarta questão. Veja que para eu chegar a essa conclusão de que a letra A é a correta, eu apenas fiz uma relação entre as palavras que aparecem nas duas orações, graças ao termo ao contrário, o elemento coesivo ao contrário, certo? Descritor D2 normalmente tem aquela intenção de fazer com que você, ao continuar um texto, não precise recorrer a palavras já mencionadas, mas sim utilizar outras que possam substituir aquelas que você mencionou, de acordo com a sua intenção, né? Então, eu tenho várias palavras para substituir um termo já mencionado. Eu vou usar aquela que venha a atender ao meu propósito comunicativo. Ok, pessoal? Bom, pessoal, então por hoje é isso e a gente volta com outras aulas falando novamente de interpretação de texto e de descritores. Até mais!